Olá, eu sou o Guga Cruz e este é o Band ESG Move Negócios, um programa que nasceu a partir da convicção de que as empresas sustentáveis são as mais confiáveis. O nosso propósito aqui é descomplicar temas complexos como governança corporativa, ESG, sustentabilidade, desenvolvimento territorial, a partir de conversas dinâmicas, simples e inovadoras. E hoje aqui eu recebo um convidado que a gente esperava muito trazer nesse programa, que é o diretor técnico do Sebrae Bahia, André Gustavo. Ele que é administrador de empresas, mestre em administração, tem uma série de especializações, inclusive em micro e pequenas empresas, e tem uma longa história pelo Sebrae e a gente vai explorar bastante ele aqui hoje. André, muito bem-vindo ao nosso Band ESG Move Negócios. Guga, obrigado pelo convite, né? A gente fica feliz de estar aqui com você para discutir um pouco sobre desenvolvimento, sobre pequenas empresas, né? Eu acho que são temas assim, extremamente relevantes para o desenvolvimento hoje do nosso estado, e o Sebrae, como uma instituição parceira, né, desse processo de desenvolvimento, não podia recusar esse convite, né? Então, eu estou aqui à disposição, vamos conversar bastante, bater papo, trocar ideias. Eu acho que assim a gente pode evoluir mais no nosso trabalho, né? Uhum. Muito obrigado, André. André, eu quero começar falando de sua trajetória, porque a gente vê hoje em dia como é raro pessoas passarem tanto tempo nas organizações, em especial as gerações mais novas, né? E você tem uma história no Sebrae. Você começou como estagiário do Sebrae. Isso. E chegou até diretor. Ou seja, suas veias devem ter escrito no DNA pequeno negócio, pequeno negócio, pequeno negócio. Isso é muito forte, isso é muito bonito. E aí, André, ao mesmo tempo eu vejo para você grandes oportunidades, e para a instituição e para o cliente final do Sebrae, pequenos negócios, grandes oportunidades, e vejo desafios para você também. E é isso que eu quero explorar. Então, como você, com todo esse tempo de Sebrae, vivenciando cenários distintos, olhares diferentes da própria instituição, seja o nacional, seja o da Bahia, como você vê essa grande oportunidade de levar esse arcabouço seu de experiências e conhecimento agora como diretor e, ao mesmo tempo, uma pessoa com tanto tempo na mesma casa, tendo o desafio de ter um olhar ainda mais alto, já que agora você é diretor, precisa ter essa visão macro. Guga, é interessante, né? A própria vida em si, né? Como vai encaminhando a gente para algumas trajetórias que muitas vezes a gente não planeja, né? Uhum. Como você falou, eu entrei no Sebrae em 92, 34 anos, né? A maior parte da minha vida trabalhando no Sebrae em diversas funções, cargos diferentes, locais diferentes. E interessante como isso não é planejado, né? Eu, quando estudava administração na Universidade Federal da Bahia, por acaso cheguei ao Sebrae e fui fazer uma seleção, comecei como estagiário e daí para lá fui me apaixonando pelo tema da micro e pequena empresa, né? Geralmente, quando a gente pensa em negócios, quando a gente vai estudar nas escolas de administração em todo o país, o que a gente vê, o que a gente aprende é em cima das grandes empresas. Tanto os livros de administração que a gente estuda, os cases que a gente olha em toda a publicação, os estudos, quase todos baseados nos exemplos dos grandes negócios, né? Nas grandes empresas americanas, nas grandes empresas japonesas. E desde aquele primeiro contato com a realidade da pequena empresa, e eu tive a oportunidade de entrar no Sebrae e logo trabalhar no campo, né, em contato com as empresas. Na época a gente não tinha celular, na época não tinha computador, então eu fui trabalhar num projeto que a gente visitava todas as empresas e, por sorte minha também, eu fui trabalhar na Península Itapajipana, um lugar lindíssimo, maravilhoso, histórico da nossa cidade, do nosso estado. E a partir daí me apaixonei por essa causa da pequena empresa e fui aprendendo com os colegas, né? Também tive sorte de ter colegas maravilhosos no Sebrae que foram nos ajudando a compreender essa realidade. Muitas vezes a gente tem uma associação da pequena empresa como uma grande empresa menor, né? E na realidade não é. A pequena empresa ela tem uma série de características próprias, de dificuldades que são inerentes a esse tipo de negócio. E
minha história começou aí, né? Eu entrei como estagiário, depois tive uma pequena empresa de consultoria, depois passei a ser funcionário em 96 e estou aí há 30 anos como funcionário do Sebrae, assim, muito feliz com o que eu faço, porque eu acredito muito que o nosso país, a gente pode melhorar bastante com políticas públicas para o pequeno negócio. A gente sabe que a pequena empresa ela tem essa capacidade de distribuir riqueza, né, de gerar emprego, de promover o desenvolvimento de uma forma mais igualitária, dando oportunidade às pessoas, a mais pessoas a poderem tocar sua vida, realizar seus sonhos. Então, essa trajetória toda assim, só veio cada vez mais me realizando como uma pessoa que contribui com o desenvolvimento do nosso estado. Como eu disse, a pequena empresa ela tem muitos desafios próprios da pequena empresa, até por isso a própria Constituição Federal colocou em 1988 um artigo que fala sobre que o Estado tem que tratar diferente as pequenas empresas. Isso é um artigo da Constituição, não é uma ideia de alguém. E o Sebrae surgiu para isso, para contribuir como uma política de Estado, se somando às políticas de Estado dos entes federais, estaduais e municipais, para promover o desenvolvimento através das pequenas empresas. Então, assim, essa minha trajetória no mundo dos pequenos negócios me levou a cada vez mais estudar e buscar mais informações, me capacitar e aprender bastante no Sebrae. E tem uma coisa muito interessante, assim, porque eu sou o segundo colega de casa, de carreira do Sebrae, que se torna diretor. O Sebrae tem 54 anos e nós tivemos um diretor anterior, né, que eu sucedi, o colega Franklin, e é o segundo, né, em 54 anos, 2 estagiários que chegaram. Então mostra também que o Sebrae, a gente pode almejar chegar aos cargos, né, vamos dizer assim, mais altos da estrutura organizacional, como diretores e alguns outros cargos. Então, essa oportunidade que foi me dada foi muito baseado nisso, numa crença assim que mistura um pouco com um propósito de vida. Eu falo muito assim, que eu trabalho no Sebrae e não consigo diferenciar muito o que eu faço de trabalho do meu lazer. Às vezes de fazer as coisas que eu gosto de lazer, jogar basquete, ouvir música e estar com a família. E eu trabalho com muito prazer no Sebrae, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que o Brasil, como outros países do mundo, tem um potencial gigantesco de distribuição de renda, de políticas públicas mais igualitárias para diminuir essas diversidades, essas desigualdades, né? Através dos micro e pequenos negócios. Eu acho que isso é um potencial muito grande ainda em processo de construção no nosso país. Né? Que às vezes o olhar é muito para o grande, né? Para a grande empresa, para as grandes estruturas. Eu acho que isso também faz parte um pouco do nosso modelo mental de achar que o que é grande é melhor do que é, né? Mas nem sempre é, né? André, eu vou te falar uma coisa. O Sebrae vicia. Pequeno negócio vicia. Eu vejo o Sebrae Bahia e outros Sebrais também, mas vou falar aqui do Sebrae Bahia, que é a sua casa. A quantidade de excelentes profissionais que vocês têm que poderiam facilmente ser cooptados para trabalhar na iniciativa privada, em grandes corporações, mas as pessoas insistem em trabalhar no Sebrae porque, como você falou aí, parece que isso está no propósito. E isso é muito bonito. E aí, você tocou num ponto, André, as pessoas costumam olhar para as grandes empresas e a gente vê números expressivos. 1.200.000 CNPJs de pequenos negócios na Bahia. 31,5% do PIB baiano advém de pequenos negócios. 60% das pessoas empregadas na Bahia estão empregadas em pequenos negócios. Ainda assim, a gente percebe que os pequenos negócios são meio que deixados de lado nas grandes discussões econômicas, em que pese todo o esforço do Sebrae. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também como o Sebrae consegue romper essas barreiras nesses inúmeros eventos, cafés empresariais, rodadas de negócios, etc., que o Sebrae realiza. Guga, eu acho que
essa visão dos pequenos negócios assim como um ator importante para o desenvolvimento do nosso país tem mudado, né? Eu acredito muito que muitas cidades, muitos políticos, muitas políticas públicas têm sido direcionadas para as micro e pequenas empresas, até por esse olhar que eu acho que vem de amadurecimento. Eu sempre falo assim que, né, eu estudei administração, mas estudei um pouquinho economia também, e quando eu estudava economia, eu fui entender, né, por que só começou a se falar de micro e pequena empresa a partir dos anos 70. Né? Porque até esse período não havia dentro da estrutura de governos, de estruturas de estados, né, órgãos para trabalhar o pequeno negócio. E isso foi um processo de evolução também do próprio Estado, né? do próprio Estado, que foi somente nos anos 70 que se começou de uma forma mais estruturada a se falar de pequenos negócios, de ter uma política voltada ao pequeno negócio. Pela primeira vez que em um instrumento jurídico como a Constituição Federal, foi em 1988 que veio esse artigo falando dos pequenos negócios. Então, assim, é um processo. A história, a gente só consegue entender a história quando a gente consegue ver ela de uma forma retrospectiva e de um período de tempo, né? E a gente não... a história do pequeno negócio estão sendo construídas, conquistas. A Lei Geral da Pequena Empresa tem 20 anos, 18 anos, se eu não me engano, acho que é de 2006, 2008, se eu não me engano. A Lei de Inovação é dos 2015, parece, 2017. Então, assim, a gente tem um arcabouço sendo construído de políticas públicas voltadas aos pequenos negócios. Então eu vejo hoje que já se fala em política pública voltada como o MEI, a construção do MEI, né, em 2008, se eu não me engano. Então, assim, a gente está vendo que há um amadurecimento. Eu acho que os órgãos e o poder público já começam a olhar com outro olhar. Eu falo muito assim, na Bahia nós temos 417 municípios. Quantos tem uma grande empresa? Se a gente for olhar aí, sei lá, talvez 20% dos municípios tem uma empresa de grande porte, ou até mesmo de médio porte. Então, assim, não é a grande empresa que está dando capilaridade, que está em todos os municípios, que está em todas as regiões. Quem está é a pequena empresa. Então, eu acho que ainda é muito forte, ainda existe esse olhar prioritário da grande empresa, que é muito importante. Não, em nenhum momento, assim, a gente... Até porque o Sebrae entende que a grande empresa é um grande parceiro da micro e pequena empresa, pode ser um grande parceiro quando a gente pensa em cadeias produtivas, em processo de fornecimento da pequena empresa fornecer para a grande empresa. Eu acho que isso é muito importante. O Sebrae tem esse olhar, entende essa importância dos grandes negócios, mas também é preciso que a gente fortaleça esse outro olhar dos pequenos negócios. Desse atendimento diferenciado, de tratar os diferentes de forma diferente, né? Uma pequena empresa, como eu disse, ela não é uma grande empresa pequenininha. Ela tem limitações de funcionários, a burocracia de legalização, talvez que não seja tão pesada para uma grande empresa que tem recursos, tem área de pesquisa, de inovação, tem pessoas, mas às vezes a pequena empresa é o empresário que resolve tudo, né? Então, todo esse processo de tributário, previdenciário, creditício, tem que ter um tratamento diferenciado para a pequena empresa. Isso está previsto na Constituição e o Sebrae é um dos atores que luta por essa causa, né? Então, eu vejo assim essa questão da grande, da pequena empresa. Acho que há um avanço, mas ainda precisamos lutar muito por esse ambiente de negócio para o pequeno negócio, para a pequena empresa, né? E André, nesse ponto a gente percebe que recebemos grandes indústrias, por exemplo, setor de petróleo e gás, setor de mineração, setor de celulose, e se instala uma grande empresa, e essa grande empresa vai demandar serviços, vai demandar aquisição de produtos, de bens, movimenta, mas ela não pode ser apenas uma ilhazinha econômica, a gente precisa de mais. E eu sei que o Sebrae tem polo de petróleo e gás, tem um atendimento especial para a indústria de plástico, indústria de couro, de moda. Como é que o Sebrae ele funciona como um agente de governança
para, juntamente com a grande empresa, com o município, tem programas do Sebrae como Cidade Empreendedora. Como é que funciona isso? A sociedade precisa conhecer mais um pouco disso. A gente tem como eu falei há pouco, assim, a gente está construindo uma história e o Sebrae vem nesse processo também de amadurecimento. Eu me lembro que quando eu entrei no Sebrae, a gente atendia basicamente empresas, um número limitado de empresas de pequeno porte. Né? A gente praticamente não atendia o informal, a não ser orientação sobre legalização, não existia o MEI, e a gente trabalhava com alguns setores mais, vamos dizer assim, mais tradicionais. Né? E o tempo foi passando, a gente foi incorporando novos públicos. Né? Passamos a atender o agronegócio, os produtores rurais, passamos a atender estudantes. Né? O Sebrae hoje atende, só na Bahia aqui, vai atender esse ano quase 800 mil estudantes, professores, onde a gente trabalha a educação empreendedora para o professor poder inserir na sua aula. E o escopo foi crescendo porque a gente foi entendendo a realidade. E a gente entendeu que não adianta a gente trabalhar a empresa se o ambiente não ajuda. Então, se você tem muita burocracia, se é difícil pegar um crédito, uma pequena empresa ter acesso ao crédito, se ele tem uma dificuldade muito grande de legalizar o negócio dele, né? Então, assim, o Sebrae entendeu que é importante trabalhar um ambiente. E nesse ambiente de negócio, além dos aspectos públicos e da burocracia, tem também os parceiros estratégicos. Né? Então, o Sebrae entendeu que esses parceiros estratégicos no território, eles são muito importantes para esse processo de desenvolvimento. E uma das coisas que a gente aprendeu e assim vem aprendendo é essa parceria com os grandes negócios, com as grandes empresas. A gente sabe que é uma oportunidade muito grande de fornecimento, de compras públicas, de entender que muitas vezes quando chega no território uma grande empresa, pegar um exemplo prático do dia a dia aqui, uma empresa como a Selen, né, que está investindo bastante no território daqui da Bahia, investindo em pesquisa, em desenvolvimento. E a Selen precisa trabalhar um entorno, não só os fornecedores, os produtores rurais, os fornecedores, né, daquele território, mas outros atores da região. O Sebrae se insere nessa parceria com as grandes empresas. Então a gente vê esse processo de grande empresa com as micro e pequenas empresas como oportunidades. Né? Então, assim, a gente pode pensar aqui, como você citou, a cadeia do petróleo, do óleo e do gás. A gente sabe que isso é explorado, os investimentos vêm em dois lugares, ou no mar ou na terra. Né? Quando é na terra, tem um território ao redor, que precisa de hotelaria, de restaurantes, de pequenas lojas, de fornecedores, de equipamentos, manutenção, desde um escritório que vai precisar de uma empresa para fazer manutenção de ar-condicionado, né? Limpeza, segurança. Então, toda essa cadeia de fornecedores, essa cadeia produtiva, ela se expande com pequenos negócios. Né? Então, a gente acredita muito nessa questão de pensar o território a partir daquele ambiente, dos atores que estão ali, né? E das oportunidades que geram para as pequenas empresas. Então, a gente não vê a gente enxerga esses investimentos dos grandes negócios, e entra uma coisa muito interessante também, que a gente sabe que é gigantesco o mercado de compras públicas, né? Toda prefeitura tem compras públicas, todo estado tem compra pública, todo governo federal tem compra pública. É um volume tão grande de compra para merenda escolar, para pequenos serviços dentro da prefeitura, como eu citei o exemplo do ar-condicionado. Quem faz a manutenção dos ar-condicionados das escolas, dos escritórios da prefeitura? Pode ser pequenos negócios. Quem fornece o alimento para a merenda escolar das prefeituras? Pode ser pequenos negócios. E aí vem aquela coisa que o Sebrae vai expandindo sua atuação, que lá atrás o Sebrae, nesse processo de entender que é preciso você trabalhar um ambiente, articulou leis públicas para facilitar ou para que a pequena empresa possa concorrer por essas compras públicas de uma forma diferenciada, como está previsto na Constituição. Sim. Então, essa briga pelas compras públicas, para poder um pequeno empresário concorrer a uma compra de uma prefeitura, de uma merenda escolar, foi do Sebrae lá atrás, nos anos 2000. E hoje a gente vê essa conquista e várias prefeituras hoje investem em compras públicas, né, de merendas.
E que a gente sabe que muitas vezes essas merendas vêm de outro estado, né? Então, assim, eu acho que é esse entendimento de, a partir do ambiente, quem são os atores que estão ali, como é que está esse ambiente para a pequena empresa, e a partir disso a gente desenvolver nossas ações, nossos programas, nossas políticas de atuação e tal. André, eu vou puxar 2 perguntas aí com o que você trouxe. A primeira... Obrigado. Eu vou trazer um exemplo de outro estado, mas que isso também pode acontecer aqui no nosso território. Eu estive recentemente mediando um painel na Sergipe Oil and Gas, uma feira de petróleo e gás lá em Sergipe, onde a Petrobras participou, e ela trouxe um dado que causa até um susto na gente. Ela disse o seguinte: olha, aqui para Sergipe, este ano, nós compramos o equivalente a 800 milhões de reais em produtos e serviços. Disso aqui, 1/5 foi fornecido por empresas locais. E isso pode acontecer aqui também. Tá? As empresas às vezes reclamam: olha, a gente até queria comprar, mas o fornecedor local não tem capacidade, não atende os requisitos de integridade, não atende requisitos de sustentabilidade. E esse é um ponto que eu tenho certeza que o Sebrae tem trabalhado. Como é que o Sebrae trabalha isso com os pequenos negócios, em parceria com as grandes corporações? Como é que vem sendo desenvolvido isso? Olha, como você falou, Hugo, é uma oportunidade muito grande. Eu acho que as pequenas empresas, elas, assim, historicamente, essa parte de tanto das compras públicas sempre esteve ausente na sua grande maioria, quanto as compras das grandes empresas, sempre foi um mercado que muitas vezes o pequeno empresário ele olha como inacessível, como de difícil, né? E realmente algumas dessas empresas, elas têm um padrão de qualidade que a gente sabe que tem grandes empresas que entram no mercado internacional. Tem que ter certificações, tem que ter normas de segurança, pré-requisitos de qualidade, que são muito difíceis para muitas pequenas empresas, mas que não são impossíveis. Então, o Sebrae, ele busca trabalhar com essas empresas, preparando elas para fornecer para as grandes empresas, para entrar na carteira dessas grandes empresas de fornecedores. Né? Como eu disse, quando você vai entrar, por exemplo, na fruticultura, que a gente tem a nossa manga, né, que ela é exportada quase 90% para venda na Europa e nos Estados Unidos, os fornecedores, tanto do produto da manga em si, quanto dos insumos para a produção, para a produção, para o beneficiamento, para o empacotamento, tudo isso tem normas de mercado internacional que as empresas precisam cumprir. E muitas vezes essas empresas precisam desse apoio. E o Sebrae se coloca como um dos atores, né, nesse processo de ajudar essas empresas fornecedoras a cumprir os pré-requisitos para que ela fornecendo seu serviço ou produto, aquele outro produto final, ele consiga ser competitivo no mercado internacional. O mesmo acontece com a indústria, né? Você deu o exemplo da Petrobras. A Petrobras é uma empresa de mercado internacional, está entre as maiores empresas do mundo nessa competição do petróleo, de energia, e que tem normas muito rigorosas internacionais. Né? Então, assim, para entrar numa carteira de fornecimento de uma empresa como a Petrobras, tem muitos pré-requisitos, e o Sebrae ajuda essas empresas de pequeno porte a se prepararem para entrar nessa carteira da Petrobras, que é muito disputada. Né? O mesmo acontece com outras empresas de grande porte que precisam ter fornecedores certificados, padronizados. Então, o Sebrae tem consultorias, capacitações, faz missões técnicas, levando esses empresários para conhecer empresas que já atuam nesse nível de qualidade. Então, assim, são muitos produtos ou soluções que o Sebrae tem para esse público. Né? A gente acha que é um mercado assim, muito grande em volume de recursos, de compras, que a pequena empresa ainda ela abocanha, vamos dizer assim, pouco dessas compras. Você deu o exemplo aí da Petrobras de Sergipe, né, que falou que somente 20% está sendo vendido no mercado local. Exatamente. Eu certa vez fiz parte de um conselho de educação do município que eu trabalhei, lá em Santo Antônio de Jesus, e eu ficava olhando os dados de compra de merenda escolar.
e achava assim, inacreditável esse volume de compra, que o dinheiro chegava para o município e saía através de compra de produtos enlatados, salsicha, leite em pó, quando na região você tem a tapioca, você tem a mandioca, você tem frutas, você tem tantos outros produtos que poderia ser vendido por produtores locais. Pois, André, eu vou lhe contar uma coisa. Eu trabalhei na Fundação Odebrecht e a gente apoiava algumas instituições de ensino. E em uma visita com promotores de justiça a uma escola, nós encontramos mandioca comprada em uma escola na Bahia, mandioca advinda do Rio Grande do Sul. Então, isso que você fala é muito forte, porque, repare, o território pode gerar riqueza, mas essa riqueza precisa ficar também. Claro, tem gente do Brasil inteiro querendo competir, concorrer, tem pequenos negócios de outros estados também querendo competir, mas a gente precisa fazer com que a riqueza esteja no território, e essa pauta de desenvolvimento territorial sustentável, ela acaba se tornando cada vez mais recorrente com o SEBRAE. Você falou aí da legislação relacionada a licitações, e a gente já tem hoje, depois de tantos anos de advocacy do SEBRAE, nós já temos dispositivos na lei nesse sentido, e a gente começa a ver também uma importante participação do SEBRAE em políticas públicas. Então a gente acaba vendo que o SEBRAE, ele abarca um microsistema importante, onde a gente está falando de desenvolvimento territorial sustentável, políticas públicas, atendimento ao pequeno negócio com projetos estruturantes, é isso? Não, realmente assim, hoje como é que o SEBRAE tem trabalhado suas estratégias, né? Eu acho que é muito importante a gente entender também assim, um momento. O SEBRAE é uma instituição que surgiu dentro de uma estrutura de política pública de Estado, de desenvolvimento de país, né? O SEBRAE não nasceu por uma imposição de lei, ou assim, se entendeu que havia uma necessidade de trabalhar a micro e pequena empresa, e aí o SEBRAE surgiu. Foi uma coisa que foi crescendo nos estados e no próprio governo federal, e em 92, se eu não me engano, foi fundado o SEBRAE com S, como é hoje. Sim. E a gente vive, eu me lembro que nos anos 90, a gente tinha no país algo em torno aí de 160 milhões de habitantes. Hoje a gente tem 220 milhões de habitantes. O número de empresas era relativamente pequeno. Hoje a gente tem um dado que na Bahia nós temos 1.200.000 CNPJs, fora o mercado informal, né, que é gigantesco ainda, pessoas que trabalham sem registro. Então, assim, a gente vive esse momento que há um retorno do olhar para o território, para pensar em estratégias de desenvolvimento de um território. Por esse volume, se a gente for pensar em políticas públicas, não dá para trabalhar no atendimento 1 a 1. A gente não vai conseguir impactar, distribuir riqueza, gerar riqueza, trabalhando 1 a 1 empresa. Claro que você tem empresas que de uma hora para outra explode, viram uma grande empresa, um unicórnio, uma startup dessa gigantesca ou uma empresa que cresce muito. Mas você precisa olhar o território e trabalhar aqueles setores que são que têm a maior capacidade de gerar riqueza, renda e trabalho. Então, assim, se a gente pensar em trabalhar empresas individualmente, é muito difícil a gente promover o desenvolvimento. Porque cresceu muito o número de empresas, cresceu muito a complexidade das coisas, né, da própria vida. E o SEBRAE passa a ter um olhar muito assim, de estratégias territoriais de desenvolvimento. Olhando o setor dentro dessa estratégia de território. O SEBRAE tem seu escopo de trabalho, que é trabalhar com empreendedorismo, gestão, micro e pequenos negócios, mas assim, a gente sabe que somente isso não promove o desenvolvimento, né? O SEBRAE passa a ter uma função quase de uma agência de desenvolvimento, que precisa estar junto dos outros atores. Precisa estar junto das grandes empresas, precisa estar junto das outras instituições, como federações da agricultura, da indústria, do comércio, precisa estar próximo à educação, né? Educação, já que a gente tem uns programas de educação empreendedora, mas que isso também não vai... É preciso estar junto das políticas de Estado, né? As políticas públicas. A gente vê o nosso estado da Bahia, que tem os seus potenciais que estão sendo trabalhados, mineração, turismo, petróleo e gás,
O próprio comércio hoje que está passando um momento muito difícil com a concorrência das grandes plataformas, né? A gente tem visto no interior o pessoal reclamando muito, as pessoas hoje estão comprando muito pelas plataformas, né? Até produtos que no dia a dia compravam na loja, uma roupa, uma camisa, um sapato, né? Um produto para o cabelo, sim, um cosmético, as pessoas vão... Então, assim, vendo o território, o que é preciso ser feito ali para promover o desenvolvimento que o SEBRAE tem o seu olhar. Então, assim, é algo que vem até do território para o SEBRAE. Né? As nossas linhas de atuação, de política pública e tal, até porque nós temos limitação orçamentária, né? Nós não temos recursos abundantes para fazer tudo o que é preciso, então a gente tem que priorizar o que é que causa mais impacto, sim, no território, nas regiões. Então é por aí assim que a gente monta nossas estratégias, né? Eu acho que... E aí vem aquilo que a gente estava falando, eu acho que os gestores públicos têm que ser muito estratégicos nesse sentido, de olhar e dizer assim, poxa, eu recebo do governo federal, sei lá, 30 milhões de merenda, de compra de merenda escolar, eu tenho que fazer esse dinheiro ficar no meu município. Eu tenho que comprar do pequeno que fornece ali, que produz ali. Como é que eu faço? Porque chega a 30 milhões do governo federal para merenda escolar e eu vou comprar na mão de um fornecedor de São Paulo e o dinheiro voltar para São Paulo. É estratégico, é um olhar de um executivo que está pensando no seu município, né? Eu acho que tem que, sim, pensar assim. André, estou explorando muito o seu lado, olhar macro de diretor, mas você é diretor técnico, né? Então eu quero entrar um pouquinho nessa seara agora, relembrando um episódio marcante para todos nós e para mim em especial em relação ao SEBRAE, porque eu comecei a trabalhar como consultor para o SEBRAE em 2021, em plena pandemia. 2020 para 2021, em plena pandemia. E eu acompanhei muito de perto o trabalho que o SEBRAE fez para salvar, literalmente, muitos pequenos negócios. Foi até emocionante o empenho de sebraianos e sebraianas atuando em favor dos pequenos negócios. Eu trabalhei, na época da pandemia, para muitas cooperativas, na Chapada, com o nosso querido Edirlan, sempre online, porque não podia ir até lá. E aí passou a pandemia, mas hoje, você acabou citando o exemplo aí, né, das grandes plataformas concorrendo, a gente tem temas de riscos para os pequenos negócios, e a gente está falando aqui de SD, na gestão de riscos. Repare, a gente tem hoje conflitos geopolíticos e geoeconômicos impactando em cadeia de insumos. Temos as bets tirando literalmente dinheiro do varejo, do consumo de famílias. Temos a concorrência não só com essas plataformas, mas também com produtos de preço muito inferior ao que tem sido praticados. Temos uma reforma tributária aí ainda causando interrogações. Temos também questões climáticas afetando pequenos negócios, em especial a turma do agro. E aí, e você falou no início que o pequeno negócio não é uma grande empresa. Todo mundo pensa, não, é uma grande empresa diminuta. Não, não é. Como é que a gente consegue trabalhar essa mentalidade do pequeno negócio, de gerir esses riscos, sabendo que o pequeno negócio vive em roda gigante o tempo inteiro ali? Eu falo muito lá eu tenho falado, né, com o pessoal internamente assim, que nós que trabalhamos com desenvolvimento, não só o SEBRAE, mas todos nós, um consultor, por exemplo, a gente tem que ser otimista, né? A gente não tem como não ser otimista. Como é que o SEBRAE, quem trabalha no SEBRAE não é otimista, não acredita no futuro, não pensa para frente. A gente vive um mundo mais complexo, com mais fenômenos acontecendo que torna mais difícil sobreviver, ter uma empresa, sem sombra de dúvida. A globalização, né, que a gente presenciou desde os anos 80 até os dias atuais, não é algo que vai voltar. A questão da plataforma não é algo que vai mudar, é algo que está aí, são dados da realidade, e os conflitos internacionais é outro dado da realidade. Então, assim, a gente tem que olhar e dizer assim, o que é que a gente faz, o que é que a gente pode fazer para contribuir com as micro e pequenas empresas,
como superar esses desafios. Eu acho que para isso que a gente existe. Eu acho que o colaborador do Sebrae, a própria instituição, como todos nós que estamos nessa jornada aí de contribuir com o desenvolvimento, tem que olhar e buscar os caminhos. O Sebrae tem buscado se reinventar, os desafios são muito grandes. Você estava falando mesmo das plataformas, eu estava vendo recentemente que a indústria que vendia que distribuía para as lojas estão competindo com as lojas. Muitas indústrias, o cara está produzindo um produto, ele vai lá no site do Mercado Livre, da Amazon ou do Shopee e bota seu produto direto da indústria para concorrer com um cara que compra na mão dele e vai para a loja ainda. Eu vi vários exemplos recentemente de lojistas mostrando o preço da fábrica vendendo um produto lá por R$36 e ele comprando por 36 para vender por 60. Porque ele tem custo de transporte, logística, tem o custo da loja, tem tudo. Então, é impossível. Mas é o mundo que está aí, que não vai ser leis que vai impedir isso. Então, assim, o que é que a gente pode fazer? É qualidade, é serviço, é entrega, é reinvenção. É isso que a gente tem tentado levar para os empresários, né? Esse diferencial que você agrega valor, então aqueles setores que não dá para você competir diretamente, mas que você pode, de alguma forma, beneficiar um produto ou fazer um serviço de entrega ou um serviço diferenciado no seu dia a dia. Como é que vai sobreviver? Quais são os caminhos? Eu acho que é um grande desafio que a gente está vivendo. A inteligência artificial está aí, hoje em dia, muita gente usando a inteligência artificial, se tornando quase uma commodity, né? Todo mundo tem acesso hoje a serviços de inteligência artificial. Então, assim, a gente vive um mundo de muitos desafios. As escolhas que nós estamos tendo, o Sebrae, a nível nacional e a nível Bahia, é focar muito no território, naquilo que é único nosso, naquilo que é a valorização do nosso local, né, dos nossos produtos que são locais. Ao mesmo tempo que nós temos ameaças, temos oportunidades, porque a gente também pode exportar mais, pode ter produtos conquistando outros espaços. O cenário é complexo, né? O cenário a gente está vendo esses fenômenos todos que você falou, mas oportunidades tem muita também. Então, se está difícil para a gente, está difícil para os outros também. Se está difícil para os empresários baianos, com certeza está difícil para os outros países também, outras regiões também, encontrar os caminhos. O desafio é grande, o Sebrae a gente tem feito essas escolhas, né, de trabalhar muito o território, de a gente integrar mais os atores, o Sebrae fazer esse trabalho, que eu acho que é um papel que a gente pode fazer muito bem, porque é como você falou mais cedo, tem coisas no Brasil que só o Sebrae está fazendo, né? Eu digo assim, quem é que trabalha turismo em todo o Brasil? Você vai na Amazônia, de uma tribo indígena, você pode ir para o Pampa, lá no extremo sul do país, você vai para a Chapada Diamantina, você vai para... O Sebrae deve ter hoje, sei lá, um exército de 1.000 pessoas trabalhando com turismo no Brasil, em todas as regiões do Brasil. Quem é que está trabalhando com agronegócio? Quem é que está trabalhando com startups? Quem é que está trabalhando com comércio varejista em todo o Brasil, com artesanato? Com cooperativas, com associações. Eu não consigo ver outra instituição no país que tem um trabalho tão diverso, tão presente e com tanto impacto quanto o Sebrae. O Sebrae hoje é um ator assim, que está em todos os lugares do Brasil fazendo trabalho, promovendo desenvolvimento, levando todos os setores. Hoje a gente está presente, a gente diz assim, a gente está na escola, com ensino fundamental na escola, e está com uma empresa que está produzindo turbina de avião ou trabalhando com alta tecnologia em alguma coisa, com parceria com Cimatec, com startups e tal. Então, assim, é um trabalho realmente incrível que o Sebrae faz em todo o Brasil, com um exército de mais de 9.000 colaboradores, com mais de 30.000 consultores agregados ao Sebrae, dentro do sistema Sebrae, com muita gente terceirizada, parceira. Então, assim, e a gente está assim, se reinventando, construindo essa atuação, entendeu? Porque realmente o desafio é um momento
eu não consigo olhar para o futuro e dizer assim, vai ser diferente. O mundo, né, vai se tornando mais complexo, mais pessoas, mais tecnologia, mais oportunidades, mais mídia, mais... Então, assim, não tem como a gente retroceder e achar que vai ser como os anos 80 ou 90 ou 2000. Sim. É o mundo, então... E o Sebrae está aí, apoiar as empresas e encontrar os caminhos, né, que muitos a gente não sabe, mas está aprendendo também. Sim. Com esse novo, né? É aquela coisa do mundo VUCA, mundo BANI e por aí vai. E aí, André, ainda explorando, diretor técnico André agora aqui. Então, eu sou um pequeno negócio, estou começando aqui minha jornada e quero aprender mais, quero me qualificar, quero qualificar a minha empresa e quero conectar negócios. Aí, utilidade pública agora. O que é que o Sebrae faz por mim? Olha, o Sebrae, a gente apoia desde a concepção dos negócios. Né? Interessante que recentemente saiu uma pesquisa do Sebrae que 43 milhões de pessoas querem empreender. Não é que tem empresa, não. É que querem empreender. Hoje já é o segundo sonho dos jovens abrir sua própria empresa. Antigamente era ter um carro, viajar, ter uma casa. Aí lá em quinto, sexto vinha ter seu próprio negócio. Talvez a gente, né, quando a gente foi fazer faculdade, o sonho da gente era estudar para fazer um bom emprego, né? Concurso. Conseguir um bom emprego, um bom concurso. Hoje, grande parte dos jovens querem ter seu próprio negócio. Então, assim, o Sebrae, ele ajuda desde esse momento inicial das pessoas desenvolver sua ideia, fazer pesquisas iniciais. E é muito importante essa pergunta sua, porque as empresas que nascem com planejamento, ela tem mais de 80% de chance de dar certo, do que aquela que as pessoas empreendem e abrem sem planejar. Muitas vezes por impulso, muitas vezes por uma necessidade. Fiquei desempregado, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, vou abrir uma empresa. Então, assim... às vezes 2, 3, 4 meses de planejamento, que muita gente pode olhar como um custo de você se capacitar, você pagar uma pesquisa ou você mesmo fazer uma pesquisa, você estruturar melhor sua ideia e avaliar. Às vezes esses 4 meses e esse dinheiro que você investe em pesquisa e em planejamento pode lhe dar 2, 3, 5, 10 anos de sucesso numa empresa, né? Então o Sebrae, ele apoia desde esse momento que as pessoas têm ideias, querem abrir empresa, e durante o processo de legalização, orientação de qual é o melhor crédito para você pegar, para você financiar seu negócio, a gestão da empresa, uso de redes sociais ou marketing digital, como você ter sua presença no mundo virtual, né? Consultorias tecnológicas para ajudar a desenvolver produto, desenvolver processos, ou até mesmo a identidade visual da empresa. Então a gente tem um portfólio muito extenso que vai desde do momento de nascimento até o processo de desenvolvimento do negócio. Nós temos várias formas vários canais de atendimento, várias formas de apoiar, que vai desde você entrar nos nosso site, nos nossos aplicativos, nos nossos sistemas. Nós temos um sistema mesmo que é sensacional, o Radar, onde você consegue identificar a melhor localização de uma cidade para você abrir uma empresa, por ramo. Temos o nível de concorrência, quantas empresas existem, qual é a população daquele bairro. E está até numa fase que a gente está inserindo muita inteligência artificial nesse software, que vai ajudar mais, inclusive, ajudar até a fazer um plano de negócio. Você vai entrar no aplicativo, você quer abrir uma academia, qual é o melhor bairro de Salvador para abrir uma academia? Então o Radar lhe ajuda a você decidir. Claro que não é só esse fator que determina o sucesso. Mas ajuda muito. Mas ele já lhe ajuda. E se você quer abrir uma academia, eu queria um plano de negócio para esse bairro. Então o aplicativo ele vai lhe ajudar a você ter um plano de negócio de como montar essa academia naquele bairro. Nós estamos numa fase aí já de finalização desse trabalho de desenvolvimento da inteligência artificial. O Radar já existe, já ajuda você a escolher o melhor bairro, localização. A gente tem até convênio com algumas imobiliárias que estão lá dentro, imóveis ideais que estão no bairro para alugar, que você pode abrir sua academia. Então, assim, o portfólio é bem extenso. Assim, a gente está junto em todo o processo de vida de uma empresa, de uma micro e pequena empresa. O Sebrae é parceiro desde o início até... Espero que não até o fim, que a empresa não tenha fim, né? Claro. E André, você trouxe aí um ponto importante,
vários pontos importantes, mas que mostra o quanto quem quer empreender tem para olhar. Então, precisa olhar planejamento, custo, o que fazer, onde se instalar. E é uma romantização hoje. A geração mais nova tem romantizado isso, a gente vê muito nas redes sociais, empreender. Ser CLT, inclusive, hoje, virou motivo de piada. Se alguém é CLT, não vai arranjar namorada, não vai arranjar namorado, não vai casar. Hoje tem que ser empreendedor. E essa romantização, ela chega até a ser perigosa. Como é que você podia dar um conselho para quem quer empreender? Olha, eu acho que o empreendedorismo, eu vejo assim, tem algumas... Eu sempre vi o empreendedorismo com algumas categorias, né? E sempre vi o empreendedorismo não só como empreendedorismo de negócio. Eu entendo o empreendedorismo como uma capacidade de fazer acontecer. Eu entendo o empreendedorismo dessa forma, assim, pessoas que têm uma capacidade de realizar muito grande. A gente tem um programa chamado Empretec, que é um dos programas de referência do Sebrae, assim, que a gente trabalha as competências, as características do comportamento empreendedor. Isso é baseado em alguns estudos científicos, principalmente nos Estados Unidos, nos anos 60 e 70, naquela época que tinha muito estudo sobre comportamento humano, né, que foi uma época pós-Segunda Guerra que teve muito estudo sobre o comportamento humano e tal, e estudaram alguns países que saíram de crises de forma rápida, como o Japão, depois da Segunda Guerra, Coreia do Sul, Taiwan, o Vietnã, pós-guerra do Vietnã, e se chegou a um conjunto de características que são próprias de pessoas empreendedoras. E essas características, o PNUD, um órgão da ONU, transformou em um programa para ajudar países que tinham dificuldades de desenvolvimento a acelerar o desenvolvimento. E esse programa veio para o Brasil, o Sebrae virou o patrono do Empretec no Brasil e hoje é referência mundial. E assim, desenvolve características empreendedoras. Então, eu acho que essa questão do empreendedorismo, de ser empresário, em primeiro ponto, assim, tem pessoas que têm essas características. Você pode botar qualquer coisa aqui que a pessoa vai empreender, vai dar certo, porque está no DNA dessas pessoas. Eu vou fazer uma comparação ao futebol, que eu gosto muito de futebol, e faço a comparação Messi e Cristiano Ronaldo. Você tem Messi, que é um cara que, se ele nunca fosse jogador, ele ia ser craque do mesmo jeito. Porque ele tem um dom. Dom, é natural, é coisa absurda, ninguém explica. E você tem um cara que é muito bom, que é esforçado, que treina pra caramba, que cuida da saúde, que se alimenta, que treina 8 horas, 10 horas por dia e é tão craque quanto o outro que tem o dom, né? Cristiano Ronaldo. É a mesma coisa o empreendedor. Você tem empreendedores que têm um dom e tem aqueles que vai se esforçar, porque é possível você aprender a empreender, a virar empresário, você treinar, você ter disciplina, você saber correr riscos, você aprender a fazer um bom planejamento estratégico. Então, eu vejo o empreendedorismo assim. Então, os jovens, as pessoas que querem empreender, primeiro veja isso, eu tenho o dom de empreender, né? Procure saber mais sobre isso. E no segundo plano, se você acha que não tem esse dom, planeje. Estude, se capacite, procure Sebrae, procure outras instituições também que trabalham com empreendedorismo, que podem lhe ajudar. Aprenda a empreender, porque há, como você falou, uma romantização e assim, o nível de mortalidade de empresa ainda é muito grande. Muita gente vai empreender por necessidade e não se planeja, e aí tem um dinheirinho, sai de um emprego, tem lá sua grana, investe no empreendimento sem se planejar e acaba perdendo tudo, ainda saindo endividado às vezes. Então, é esse o conselho que eu dou, assim, as pessoas que sempre vale a pena estudar, planejar, conhecer referências. Eu me lembro uma vez que eu já tive alguns negócios também, e assim, eu me lembro que a primeira empresa que eu abri foi em Alagoinhas, na cidade que eu nasci e que eu trabalhei pelo Sebrae uma época. E eu queria abrir uma empresa, e eu vim para Salvador e passei 2 dias visitando as empresas daqui. Eu entrava, sentava e ficava lá olhando como é que funcionava, anotava as coisas, aí fiz um
num caderninho, na época não tinha computador, não tinha nada, eu fiz uma planilhazinha com essa empresa, isso aqui é bom, a roupa é assim, o fardamento é assim, o atendimento é assim, as cores são essas, porque tudo tem a ver, né, com o negócio. Então às vezes você pode fazer um bom benchmark, você pode aprender com quem já está funcionando, de uma forma simples, de visitando, aprendendo, virando cliente, perguntando às pessoas, procurando o Sebrae, entendeu? Então eu vejo o empreendedorismo assim, o que eu recomendo é assim, planeje, você vai reduzir muito o seu risco. Se você quer abrir uma empresa, a primeira coisa é planejar, estudar bem o setor. Às vezes você vai investir esse tempo e vai descobrir que se você abrir, você vai quebrar. Você vai perder todo o seu dinheiro. Então você tem que investir isso aí. É melhor você saber antes do que você abrir, alugar um ponto, fazer reforma, comprar matéria-prima e tudo dar errado e você perder todo o seu dinheiro. Então, assim, é esse o conselho que eu dou assim sempre, né? Você tendo talento ou não, a competência de empreendedor ou não, planeje, invista em conhecimento e avalie se você não está abrindo por necessidade de uma forma sem estar segura de que aquilo... Pensar que abrir uma empresa é um investimento. Então, talvez seu dinheiro é melhor você investir em ações, comprar um imóvel ou abrir uma empresa. Então, é um dinheiro que você precisa entender o quanto ele vai lhe dar de retorno, né? Sim, desse investimento. Sim. André, você agora, diretor técnico, começou esse ano como diretor técnico, um grande desafio. Daqui a 5 anos, 10 anos, quando você olhar para trás, que legado você acha ou gostaria de deixar para o Sebrae? Não que eu queira que você saia daqui a 5, 10 anos, mas quando você olhar para trás... 10 anos talvez com a aposentadoria. Pronto, daqui a 10 anos. Quando você olhar para trás, que legado André Gustavo terá deixado para o Sebrae? Olha, é uma pergunta bem difícil, mas assim, eu acho que a gente tem algumas questões que são históricas da micro e pequena empresa, que é o nível de mortalidade. Se eu pudesse assim, pensar em um legado, é que a gente conseguisse levar a essas pessoas que querem empreender ou que são empresários mais conhecimento sobre gestão de negócio. Levar mais conhecimento sobre observar essas oportunidades que existem, que muitas vezes a gente não consegue ver pela nossa rotina, pelo dia a dia, pelo modelo mental, né, que o empresário tem. É muito difícil ser empresário de uma pequena empresa, porque normalmente eles fazem mágica, fazem tudo, né, dentro de uma empresa. É o contador, é o gerente financeiro, é o gerente de compras. Então, assim, que esses empresários conseguissem melhorar o nível de gestão para que essas empresas fossem mais longevas. Eu acho que, no sentido assim, do resultado finalístico, o que eu penso assim, que eu gostaria de deixar um legado era nesse sentido, de ajudar para que as empresas baianas, as micro e pequenas empresas, fossem mais longevas. Olhando em termos de Sebrae, o que eu penso, eu acredito muito o Sebrae como uma agência de desenvolvimento. Eu acho que o Sebrae, a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente assumiu e conquistou um papel muito grande, e eu não queria ser lembrado somente como uma marca, uma das 4 ou 5 marcas mais avaliadas do país, porque eu acho que isso é muito importante, mas também não é a razão de ser do Sebrae. Eu queria que o Sebrae fosse lembrado como um ente, um ator que defende a causa das pequenas empresas e leva aqueles temas, que é a primeira instituição que uma pessoa ou um empreendedor ele pensa quando alguém fala assim: o Sebrae é quem leva inovação para o interior do estado. Quem é essa instituição? Sebrae. Quem é que ajuda o empresário a abrir uma empresa de forma segura? Sebrae. Quem é a instituição que orienta as melhores opções de crédito e me ajuda a captar recursos? Sebrae. Quem é a empresa que me ajuda a gerenciar melhor meu negócio? Sebrae. Então, eu sonho assim que, se eu puder deixar um legado, é que o Sebrae continue sendo, ou melhore a sua visão junto aos empreendedores,
né, é de que o Sebrae não é só a marca, porque a marca eu acho que a gente trabalha muito bem, pô, ser a quarta marca mais lembrada do país é uma coisa fantástica. Mas eu acho que essa lembrança dos empresários deveria ser mais nesses outros aspectos, né? E eu acho que a gente pode muito, o Sebrae conquistou um espaço muito grandioso. Eu digo muito aos colegas, falei recentemente aos gerentes regionais, rapaz, eu não consigo ver num território, nenhuma regional do Sebrae no interior, alguém que consiga falar com o padre, com o delegado, com o juiz, com o cara do partido A, do partido B, do partido C, que consiga botar todo mundo na mesma sala, que é um gerente do Sebrae. Então vocês têm uma responsabilidade muito grande, nós temos uma responsabilidade muito grande, conquistamos isso por méritos do Sebrae. E a gente tem muita responsabilidade, é aquela coisa, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Como diz aí o filósofo tio Ben, o tio do Homem-Aranha. A gente precisa ser esse guardião dessa causa da pequena empresa, assim, de uma forma... E a gente tem muito, muito potencial para isso. O Sebrae tem muita gente boa, muita gente altamente qualificada. Nós temos capilaridade. Aqui na Bahia nós temos praticamente os 417 municípios têm algum tipo de ação do Sebrae, seja presencial ou virtual. Nós estamos no Brasil inteiro com um exército de pessoas, temos recursos, temos metodologias. Então eu sonho isso aí, que o Sebrae ele seja sempre lembrado como quem leva esses temas que são a causa e os principais problemas e as principais soluções da micro e pequena empresa. André, que bonito ouvir isso de você. O Sebrae, ele tem, não tenha dúvida, tem um espaço especial aqui nesse programa. O Sebrae é uma instituição, o Sebrae Bahia, signatária do Pacto Global, tem uma agenda importante de sustentabilidade, trabalha fortemente o desenvolvimento territorial sustentável, políticas públicas voltadas para a inclusão de pequenos negócios, considerando não apenas a pequena empresa, mas cooperativas, startups e associações. Então, André, você veio hoje aqui, mas saiba que eu vou incomodar mais vezes você para vir aqui, e não apenas você, mas pessoas de sua equipe também. Isso. Tem gestoras e gestores que a gente gostaria muito de ouvir aqui. Você falou uma coisa importante, que é a qualificação dos profissionais do Sebrae. E eu me sinto muito à vontade em atestar isso. Toda vez que eu vou no prédio do Sebrae em Salvador, ou em qualquer uma das edificações que o Sebrae ocupa, em qualquer cidade do interior, quando eu saio mais rico em conhecimento e em aprendizado. André, muitíssimo obrigado. Foi um prazer para mim estar aqui com você, aprendi bastante e, repito, vou te convidar mais vezes para vir aqui. Guga, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com você, com toda a equipe. Eu acho que essa é a missão nossa do Sebrae de estar conversando, dialogando com os atores e assim, tenho certeza que toda vez que for convidado estarei aqui presente, sim, para conversar, trocar ideias e poder falar aí com o seu público também, que com certeza é um público formador de opinião, pessoas que vai levando, né, essas ideias e propagando. Mas brigadão aí pelo convite, viu? Fiquei muito feliz de estar aqui com você aqui. Obrigado. Pessoal, este foi o Band SD Move Negócios, dessa vez com o diretor técnico do Sebrae Bahia, André Gustavo. Obrigado pela audiência.